Estamos de volta, mais uma aula do curso Projeto de Telhados e Coberturas. Então, vamos direto para a tela? Vamos lá. Muito bem, pessoal. A gente está aqui na tela. Eu estou retomando aqui a última cobertura da aula anterior, porque eu percebi que o 3D, né, que eu mostrei era o 3D incorreto, né? Então, deixa eu só retomar rapidamente essa cobertura aqui e mostrar o 3D correto aqui para vocês, ó, daquela cobertura ali, né? Aquela cobertura que a gente fez, né? Nós contamos aqui, era cobertura com 8 águas, né? Era uma cobertura em que nós tínhamos 2 águas furtadas, né? Então, olha só, tá aqui, né? Agora sim, mostrando o 3D correto, né? Eu não tinha me dado conta, né? Eu tinha mostrado o 3D de outra cobertura, né? No finzinho da aula. Esse aqui é o 3D correto, né? Vejam aqui, as águas furtadas, né? Ou rincões, tá? E, né, ó, espigão, 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 espigão. E essa aqui e esta aqui são as águas furtadas, né? Além, é claro, da nossa cumieira, né? Ó, aqui no topo, ó, seguindo aqui no topo da nossa cobertura, tá bom? Bom, muito bem. Corrigido esse probleminha da aula anterior, vamos agora sim para o nosso próximo exemplo aqui. E nós vamos aqui, de novo, vamos aplicar a técnica, né, dos 45 graus para a gente ter aqui o resultado, o maior número possível de águas dessa cobertura. Tá bom? Então, novamente, temos aqui as medidas, né? Já disse para vocês, o fundamental para o projeto geométrico é muito mais o formato do que as medidas, né? Mas vamos lá. É essa aqui a base na qual nós vamos trabalhar dessa vez. Então, deixa eu vir aqui para a cobertura, né? E vou começar aqui o meu desenho. Eu vou... Opa, deixa eu selecionar o tipo de linha que a gente vem usando já. Eu vou colocar os nossos 50 centímetros de beiral aqui. Vamos seguir aqui, né? Como a gente tem feito a nossa rotina aqui desse tipo de projeto. É primeiro nós traçarmos o nosso perímetro, né? Então, olha só, tracei aqui o perímetro do nosso telhado, da nossa cobertura. E aqui, antes mesmo de começar a traçar as linhas, né, em 45 graus e tudo mais, vamos analisar rapidamente essa geometria aqui. Ó. O que a gente vai perceber? Ó? Nós temos este aqui e este aqui, ó, são vértices daqueles que eu venho chamando com vocês de vértices internos, né? Aqueles que apontam para dentro do desenho. Né? Ó, todos os demais vértices são vértices externos, né? Eles apontam para fora do desenho. E estes dois aqui são vértices internos. E daí a gente já aprendeu que os vértices internos eles sempre vão gerar águas furtadas ou rincões, né? Sempre vão gerar águas furtadas. Então, eu vou começar traçando esses vértices, tá? Então, ó, vou vir aqui, né? Ó, vou traçar aqui 45 graus. E aqui 45 graus. E aqui eles já se cruzaram, né? Então eu já vou eliminar as sobras aqui. E eu sei, né? Eu vou até nomear aqui, ó, para ficar bastante evidente isso para a gente. Eu sei que essas duas linhas, elas são, cada uma delas, né? É um rincão. Tá? Então, essa aqui é um rincão. E essa aqui, né, um rincão ou água furtada. Né? Então, essas duas são rincões, tá bom? Vamos continuar, né, na nossa técnica dos 45 graus e vamos agora traçar as outras linhas de 45 graus. Nós sabemos que as próximas linhas de 45 graus, como elas vão partir dos vértices externos, elas serão espigões, né? Serão espigões. Então, vou traçar aqui 45 graus. Aqui, 45 graus. 45.
45, 45, 45. Né? Muito bem, ó, eu já vou eliminar aqui as sobras, né, dessas linhas que se cruzaram. Aqui eu fiz mais curto, né, ela não se cruzou, mas está evidente aqui que elas iam se cruzar, então deixa eu já resolver isso aqui, tá? Muito bem, agora o desenho ele tá bastante simples, né? Porque agora basta que eu trace as nossas cumeeiras, né? Então aqui, ó, nós temos dois rincões, né? E eles se ligam a uma cumieira. Aqui, esses dois rincões também vão gerar uma cumieira que vai se ligar. Tenho dois espigões, né? Perdão. Né? Ó, espigão, 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 espigão. E rincões são esses dois aqui, né? Eles se ligam a uma cumieira, tá? Então, deixa eu até também colocar os nomes aqui, né? Novamente, só para a gente ajudar a gente a se adaptar a esses nomes, né? Espigão, tá? Então, eu tenho espigão, deixa eu copiar ele por os demais aqui, só para a gente deixar bem marcado isso. E temos também a nossa cumieira. Nossa cumieira que é aqui, né? Essa aqui é uma das cumieiras. E essa aqui é a outra, né? Das nossas cumieiras. Ó. Tá? Então, estou aqui com todas as partes, ó. Estou com os nomes aqui, né? De todas essas linhas, elas estão denominadas aqui, tá bom? E nós temos aqui, ó, o resultado da nossa cobertura, né? Tá aqui resolvida a nossa cobertura. Então já temos aqui a solução desse projeto. Deixa eu tirar esses textos agora para a gente visualizar algumas outras coisas aqui. Percebam algumas coisas interessantes aqui, né? Eu vou inclusive gerar o 3D para a gente conversar, porque eu acho que vai ser mais fácil para todo mundo visualizar isso aqui. Então, vamos lá. Layout 50. Muito bem, layout 50. Eu vou pôr aqui uma inclinação de 30, né? Este é nosso exemplo. Considerar uma inclinação de 30. Olha só. A gente está vendo aqui que a divisão foi exatamente como nós geramos, né? Então, vamos ver ali no 3D como ficou. Olha só. Olha só. Olha que interessante aqui esse nosso telhado, né? Um telhado bastante interessante aqui, ó. Porque ele tem... Percebam como essas águas furtadas, né? Esses rincões, né? Como eles têm aqui uma relação interessante, né? Com esse outro telhado principal aqui, né? Nós temos, ó, claramente, né? Um telhado principal aqui, uma área significativamente maior, né? E temos este outro telhado aqui, né? Que se encaixa, né? Nesse telhado maior, tá? Então, esse encaixe, né? Ó, ele gera esses rincões aqui. Uma outra coisa interessante da gente notar aqui é que nós temos essa cumieira aqui, né, desse telhado menor, e temos aqui essa cumieira lá do telhado maior. E uma coisa interessante, né, que é importante a gente começar a ficar atento a isso, é o seguinte. Deixa eu até voltar aqui para a planta, para mostrar isso com bastante clareza para vocês. A cumieira, sempre que a gente aplica aqui a técnica dos 45 graus, as cumieiras, elas ficam sempre no centro da geometria. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, deixa eu deixar isso bastante claro aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, uma geometria principal, ó, que é esse grande telhado aqui, ó,
neste nosso caso, né, um retângulo aqui ó, de 9 por 11. Tá? Essa cumieira ela está exatamente no centro aqui deste retângulo. E ela está no centro da menor dimensão. Tá? No centro da menor dimensão. Então, ó, se aqui nós temos 9, a posição dessa cumieira certamente é 4,5. Então, vamos verificar. Ó. Olha só. Vamos pôr a cota aqui. E olha lá. Né? Ela deu exatamente no 4,5. Né? Agora, percebam que aqui, ó, neste outro telhado, da mesma forma, né? Nós temos aqui ó, um retângulo, né? Ó, percebam que aqui, né, se a gente ignorar esse telhado maior, né, e a gente fazer o fechamento aqui ó, desse telhado menor, a gente vai ter um retângulo também. Não é? E esse retângulo, a dimensão menor dele está nesse sentido aqui, né? Claramente está nesse sentido aqui. Tá? Então, ó, percebam que a nossa cumieira, novamente, ela vai estar no centro aqui. Ó. Então, se aqui tem 5 metros, certamente nossa cumieira vai estar ali no 2,5. Olha lá. Exatamente. Tá? Então, esse é um ponto importante. Né? Isso sempre vai acontecer, né? Sempre que a gente aplicar a técnica dos 45 graus, a cumieira ela vai estar sempre no centro daquela geometria, que ela vai estar sempre transversal à menor dimensão. Né? Sempre transversal aqui à menor dimensão. Tá bom? Sempre, sempre. É interessante nós notarmos aqui, né, a partir disso também, um outro elemento importante aqui, que é o seguinte. Nós vimos aqui claramente no 3D que essa cumieira aqui, né, ela é significativamente mais alta do que essa cumieira aqui, né, desse telhado menor. Né? E por que que isso acontece? Vamos voltar lá na planta que vai ser mais fácil da gente identificar isso também. Percebam o seguinte, nós temos, né, a gente já falou que isso é uma condição para a gente aplicar a técnica dos 45 graus, nós temos uma inclinação constante aqui, ou seja, todas as águas desse nosso telhado têm uma inclinação constante. Muito bem, se a inclinação é constante, quanto maior o telhado, mais ele vai subir, né? Obviamente, porque a gente mantendo a inclinação, quanto mais a gente percorrer uma certa distância, né, com essa inclinação mantida, mais alto a gente vai chegar, né? Obviamente. Então, é por isso que, deixa eu até fazer um desenho aqui do lado, para demonstrar isso com bastante clareza. Olha só. Vou fazer aqui, deixa eu aqui, trazer de volta mais espaço aqui para o meu desenho. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Olha só, vou fazer aqui uma linha horizontal. Vou fazer aqui uma linha vertical. Opa, vertical. Nada não, vertical. Fazer aqui uma linha vertical, com uma altura qualquer. E vou criar uma linha inclinada aqui. Tá? Então, não importa qual é a inclinação dessa linha. Tá? O que importa para a gente nesse momento é, eu tenho uma inclinação constante aqui. Né? Eu não mudei, eu não fiquei mudando a altura aqui, então eu tenho uma inclinação constante aqui. Muito bem, se a minha inclinação é constante, ó, vamos considerar que aqui seja o nosso ponto zero. Tá? Vamos considerar que aqui seja o nosso ponto zero, né? O início dessa linha. E vamos imaginar, por exemplo, que aqui seja o nosso ponto 100. Tá? Vamos imaginar que seja uma distância, né, qualquer a ser percorrida. Aqui é a distância 0, né, onde eu estou começando, e aqui é a distância 100, né, lá o máximo que eu vou andar. Muito bem. Se eu percorrer até aqui, olha só que a altura que eu cheguei, mantendo a inclinação, eu cheguei nessa altura aqui. Tá? Então, muito bem, cheguei nessa determinada altura. Se eu percorri um pouco mais, vim até aqui, percebam que essa altura aqui já vai ser maior do que essa. E assim por diante. Né? Então, mantendo a inclinação constante, quanto maior o trecho que eu percorrer, mais alto eu vou chegar. Tá? Simples assim.
A mesma coisa acontece aqui, ó. Perceba, eu tenho uma inclinação constante nesta água aqui deste telhado. Então, ao percorrer 4,50 m, eu vou chegar, ó, 4,50 m, que é o nosso exemplo aqui, ó. Ao percorrer 4,50 m nessa inclinação, eu vou chegar numa determinada altura, né? Que é a altura aqui dessa cumieira. Já aqui, ó, percebam que eu percorri apenas 2,5 m. Então, obviamente, mantendo-se a mesma inclinação, eu cheguei numa altura menor, tá bom? Então, muita atenção a isso também, tá? Isso sempre, sempre, sempre vai se repetir, né? Essa é a regra, é uma regra importante também que vocês tenham clareza, né? Porque sempre que a distância percorrida for maior, a gente vai chegar numa altura maior, né? Mantendo-se as inclinações. Lembre-se que manter a inclinação é a regra fundamental lá para que a gente aplique a técnica dos 45 graus. Então, mantendo a inclinação, quanto maior a distância percorrida, mais alto eu vou chegar. Portanto, mais alta a cumieira aqui, tá? E aqui, né, foi uma distância menor e, portanto, essa cumieira está mais baixa, tá? E vocês vão perceber, né? É importante até que vocês analisem em retrospectiva, né, todos os exemplos que a gente foi dando até aqui, vocês vão perceber que essa regra se repete em todos eles, tá bom? Muito bem, então é isso aqui para essa nossa aula, tá? Vejam aqui o resultado da nossa cobertura e daqui a pouco a gente se vê na próxima aula para mais exemplos.